E a gente inicia o programa de hoje falando sobre testamentos. Quem está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto é a advogada de família Rochelle Velhinho. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao programa. A gente resolveu falar sobre esse assunto porque o diretor da Globo, Marcos Paulo, faleceu no início do mês de novembro e ele teve 3 casamentos. E nesses 3 casamentos ele teve 3 filhas e no último casamento dele ele não teve filha nenhuma. Aí teve uma briga na justiça, tá havendo uma briga na justiça justamente sobre essa questão dos bens. As filhas do Marcos Paulo não querem que a atual esposa tenha acesso a esses bens. Então toda essa questão, como está na mídia, a gente trouxe aqui no TPM também para esclarecer. E nada melhor do que a Rochelle Velhinho, que é advogada de família, para falar sobre esse assunto. Tá certo. A questão é polêmica e nós falamos aqui o ano passado que enquanto o que for discussão nas uniões, nos casamentos, for o patrimônio, sempre terá briga. E é um caso típico desse exemplo. Ele foi casado em separação. O casamento dele com a Antônia Fontenelle, que era a atual companheira dele, foi um casamento, eles casaram no civil, mas em separação de bens. Foi isso, né? Na verdade, foi uma união estável. Uma união estável. Uma união estável, onde pactuaram que ela não teria direito ao patrimônio adquirido na constância daquela união, que é de 6, 7 anos. Tá? Notícia do G1, tá? 60% do dinheiro de Marcos Paulo ficou para Antônia Fontenelle. Essa que foi a decisão. O testamento do diretor foi revelado no documento. O diretor da TV Globo deixou bem claro que 60% de seus investimentos e do que está depositado em sua conta corrente fica para sua companheira. Ou seja, mesmo que eles não tenham casado em comunhão parcial de bens, ele colocou no testamento que ele tinha esse desejo e aí todos, na verdade, não são os bens dele. Isso é o que é a conta dele, é isso? É assim, ó. Eles tinham uma união estável e ela foi formalizada apenas alguns dias, talvez um mês antes da morte, tá? Ele também tinha, segundo o noticiado, já um testamento, tá? Só que esse testamento, assim que ele baixou, ficou doente, ele teria feito um aditivo a este testamento, que é viável, é possível. Só que assim, nessa forma excepcional de alterar um testamento, ainda esse testamento, essa alteração, esse aditivo, deverá ser confirmado por um juiz. Então, esse 60% desse patrimônio que ele destina, nem é patrimônio, é assim, ó, ele destinou 60% das aplicações de dinheiro. Que não é pouco, porque o salário dele é cerca de 300 mil reais. 300 mil reais e o patrimônio, segundo o noticiado, é de 25 milhões. Né? Só que, assim, é possível, sim, que seja alterado esse testamento, mas vai depender da outorga do judiciário. Um juiz deve avaliar as condições que ele tinha no momento de alterar esse testamento, e aí valida e ela tem direito a 60% dessas aplicações. Porém, não dos bens. Não, porque não poderia. Ele poderia dispor até 50% dos seus bens. Se ele quisesse. Se ele quisesse. E os 50% seriam das 3 herdeiras. Tá? O outro, porém, se ela fosse uma companheira, mas ele fosse casado, essa situação a mídia não fala. Digamos que ele ainda não formalizasse o divórcio num dos 3 casamentos anteriores. Ele não poderia deixar absolutamente nada para essa companheira, porque dela não seria uma companheira, ela seria uma concubina. Sim, esse é o porém. Nesse caso... E se ela aprovasse uma união também? Não, mas aí existe um impedimento legal. Né? Enquanto concubina, existem discussões, tá? Eu sou da corrente que se ela fosse de fato, mas ele não formalizasse, porque daí é o Estado. O Estado é que determina como termina aquele casamento que ele já tinha. Tá? Então, eu entendo que ela não poderia receber esse valor nem de testamento. Tá? Então, seria 60%
das aplicações e valores. Existem outras discussões ali. As filhas alegam que ele não poderia ter testado nenhum valor para ela, porque eles têm aquele pacto, que ela não teria direito à herança. Só que herança é diferente de valores destinados por testamento. Com certeza. Aqui, na notícia, revela as filhas terão direito a outra parte deste montante e aos imóveis que estavam em nome de Marcos Paulo. Mesmo sem saber ao certo o valor que ficará para a atriz, sabe-se que um diretor do núcleo da emissora ganha muito mais do que R$150 mil mensais. Isso pode ser alterado na justiça? Porque aqui fala que as filhas não ficaram contentes com essa decisão. Não, é que assim, não é que pode ser alterado, sim, porque essa forma de alteração desse testamento que já existia e que é o que eu tenho conhecimento era público, tá? Vai depender que um juiz, né, da vara de família diga que é válida aquela última vontade. Segundo está sendo noticiado, ele escreveu. Ele trocou e-mails com o seu advogado, ele escreveu, ele deve ter assinado, já que foi assistido por um profissional do direito. Provavelmente tem a forma legal que deveria ter 3 testemunhas, né? Mas ainda assim o Estado, através do juiz, deve dizer se é válido ou não. As filhas podem brigar, mas se um juiz assinar que aquilo é válido, ela vai ter os 60% desse patrimônio. Acho justo, porque assim, viveram 7 anos. Mesmo que ela não tenha tido filhos. Mesmo que, muito menos. Ali o que importava era, nos companheiros, era o amor. Ela cuidou dele, era público e notório, viviam bem. Até porque se ela quisesse e tivesse a intenção de dar um golpe, já teria tido um filho com ele também. Com certeza. E não teria, porque a vontade foi dos dois de que ela não teria direito à herança, certo? Há uma outra discussão assim que me chocou e que eu, se fosse advogado dela, manteria. O direito vidual de moradia. Ela não teve acesso às chaves da casa. Pois é, eu acho isso absurdo. Um desrespeito. Um desrespeito, porque a companheira, mesmo que não tivesse destinado a ela nenhum patrimônio, mesmo que ela não tivesse direito à ameação, se eles moravam, se é que moravam juntos, precisa morar juntos. Ela não podia morar numa casa e ele noutra. Mas se ela morava naquela residência final dele, ninguém podia ter fechado nada. Inclusive, se isso aconteceu, ela pode retornar à residência do casal tranquilamente. Com certeza. Doutora Rochelle, tu falaste que ele assinou, ele escreveu essa vontade de deixar essa parte do patrimônio para ela. E se fosse só falado, se ele tivesse dito aos amigos, um acordo falado também vale ou ele precisa ser registrado? Ele vale, porque é a mesma modalidade, tá, desse aditivo que está sendo noticiado. Ele poderia, em última vontade, na presença de testemunhas, manifestar essa última vontade. Mas aí não é o caso, porque ele estava lúcido. Ele, quando demonstrou essa vontade de alterar o testamento, ele estava lúcido e contratou um profissional de direito. Mas em casos excepcionais, que ele sofresse um grave acidente, por exemplo, e naquele último momento ele dissesse que ele queria alterar, isso também poderia ser essa situação também poderia ser validada por um juiz, desde que tivesse testemunhas, né? E desde que ele não tivesse vício de vontade nenhum. Com certeza. Saindo um pouco da questão do Marcos Paulo e entrando mais na seara da questão do testamento, qual o momento ideal para se fazer um testamento? A partir de que idade que uma pessoa pode fazer um? A partir de 18 anos, maioridade civil, e a qualquer momento. E isso é bem comum, assim, as pessoas que... Se eu tenho um patrimônio... Pode e deve fazer, é bem comum isso. Em algumas esferas, né, onde o patrimônio é um patrimônio considerável, isso é muito comum. Todos herdeiros, por exemplo, de grandes fortunas, 18 anos, não só eles já têm provavelmente uma fortuna para agregar ao seu patrimônio, como também fazem o seu testamento. E eu posso deixar para quem eu quiser? Há pessoas que deixam até para animais de estimação, inclusive. Pois é, que falta de amor ao ser humano, né? Mas, enfim, não que animais não mereçam, né? Mas aí assim, fica para quem, na verdade, para quem cuida desse animal, por exemplo. Ou a instituições que tenham essa finalidade, né? Tipo, aos 18 anos, se não tiver filhos, tu pode, e não tiver parentes até 4º grau, tá?
descendentes, ascendentes, irmãos, tu podes dispor da totalidade do teu patrimônio. Bom, tendo herdeiros necessários, filhos, pais, irmãos, tu podes destinar 50% só. Por isso que essa questão do Marcos Paulo deve ser bem vista e entendida. 60% de forma alguma poderia ser do patrimônio do todo. Né? E eu posso me negar a deixar para alguém, por exemplo, se eu tenho um patrimônio, casos de pais que não se dão bem com alguns filhos, eu não quero deixar nada para aquele filho. O pródigo. Filho pródigo. O pródigo, que é bíblico, pode, mas ele tem que ter um motivo relevante. Por exemplo, um filho... Por que não deixaria? Existem casos na mídia, o filho mata os pais, ele está excluído. Automaticamente. Automaticamente, da sucessão descendente e ascendente. Mas, caso da Suzane? Da Suzane, só que ela vai herdar a herança da avó. Então, alcança os pais, que ela matou, mas a avó, a mãe dos pais, a herança que os pais morreram, naturalmente vai para ela. Então, é excluído por lei, mas também alcança só aqueles a quem ela, por exemplo, neste caso, tirou a vida. Com certeza. E eu posso alterar esse testamento quantas vezes? Por exemplo, eu sou questionado do porquê que eu estou alterando, porque eu posso estar sendo pressionada por alguém ou ameaçada também. Bom, a vontade deve ser legítima, tá? E a pressão ou a coação, ela é motivo para ser anulado o testamento. Então, pode sim, a pessoa, isso é lei, pode alterar quantas vezes quiser. Não há, assim, um limite legal de alteração de inventário. E aí, nos casos públicos, vai no tabelião e pede alteração. Mas aí é quando a pessoa tem tempo de fazer isso. Né? Nesse caso do Marcos Paulo foi excepcional. Ele só aditivou, mas ao que eu vi assim, noticiado, ele não formalizou. Né? E aí, por isso, precisa ser confirmado por um juiz. Se ele tivesse tido tempo e fosse no tabelião e alterasse esse testamento público, não precisaria outorga de ninguém, seria líquida e certa. E agora, essa parte do testamento para ela, para a companheira, não é líquida e certa ainda. Com certeza. Carolzinha tem uma pergunta? Sim, tem. A Gabriela de Porto Alegre. Ela está falando sobre o caso do Marcos Paulo. No caso, eles não eram casados no papel. Se eles não tivessem 6 anos de casamento e se não tivesse nenhum testamento, ela teria direito a alguma parte? Bom, a pergunta é assim, nesse caso eles não eram casados, não era um casamento civil, era uma declaração de convivência que eles formalizaram, tá? Havia escrito com separação de bens. Bom, digamos que apenas eles vivessem juntos e nada houvesse escrito. Sim, ela seria melhor beneficiada, porque o regime considerado para os companheiros é o da comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que ele tivesse amealhado em 6, 7 anos da convivência, no período da convivência, a metade seria dela. Ela teria a metade de todo o patrimônio, e não 60% só das aplicações, ou, enfim, depósitos. Obrigada. Com certeza. Carolzinha, obrigada pela participação. Gabi, obrigada pela pergunta. Rochelle, também muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aí sobre a questão do testamento. Obrigada a vocês, tá? Um Feliz Natal e Ano Novo. Para ti também. Bem, eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica comigo.